A graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos partilhar a palavra do Senhor no livro de Atos, o capítulo de número 2. Temos cantado sobre o reino, sobre o nome de Jesus, e é sobre isso que nós queremos compartilhar nessa noite, relembrar esta grande verdade, e também hoje como sendo dia de ceia, na qual nós lembramos a respeito da morte do nosso Senhor Jesus e todo o significado que Ele tem por nós como igreja hoje. Então, Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 14. Podemos? Dizia assim a palavra do Senhor: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés. Esteja absolutamente certa, pois a toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo e Cristo. Versículo 41. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Esse é o texto, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, a bênção que temos como igreja nos dias de hoje,
Podemos, ó Pai, nos reunir, Senhor, em torno da Tua palavra, e sabemos, ó Pai, que toda a ministração vem do Senhor, porque é pelo Teu Espírito que o Senhor alcança o nosso coração. Por isso todos nós, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos o Senhor. Ó Deus, trata o nosso coração, muda o nosso interior, dê-nos clareza da Tua palavra e da Tua vontade. E nessa noite, Pai, que honramos o nome do Senhor, ó Pai, porque é tão importante para nossas vidas. Sabemos que nesse nome nós somos salvos e por isso estamos, ó Pai, em Sua presença para aprendermos da Tua palavra. Nos abençoe. Toma, Senhor, a cada um de nós em Tuas mãos e age, Pai, no nosso interior. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por esses dias tem se ouvido muito a respeito de que a igreja do Senhor precisa de um reavivamento ou de um avivamento. Na verdade, é o que muitos esperam, embora em relação a avivamento, é sempre uma incógnita saber hoje o que de fato aconteceu no passado. E nós vimos histórias de avivamento ao longo aí da nossa vida cristã. E nós queremos, de fato, queremos mais do Senhor, nós temos uma expectativa de receber mais do Senhor, de sermos alcançados por Ele e de alguma maneira ser transformados de uma maneira mais impactante, de uma forma que a gente perceba de fato na nossa vida a Sua presença. Mas a promessa que o Senhor nos dá e que foi revelada aqui em Atos capítulo 2 é para nós suficientemente importante, relevante, para que nós possamos viver a vida cristã hoje, confiado na Sua palavra, sabendo que Deus já concedeu a cada um de nós todo o necessário para vivermos uma vida cristã de uma maneira frutífera. Ele já nos deu, nós já temos, nós recebemos. Era uma promessa, essa promessa se cumpriu, essa promessa veio sobre a igreja, e se não fosse verdade, que ela opera nos dias de hoje, certamente nós não estaríamos aqui nessa noite hoje, reunidos em torno, da Sua palavra e por fim, aprendendo mais a respeito daquilo que nós precisamos para vivermos. Amados, o versículo 14, o primeiro que nós lemos, diz assim: então se levantou Pedro, tomou os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Logo a primeira palavra diz assim: então se levantou Pedro. Pedro se levantou, como nós sabemos aqui a história, no capítulo 2 mesmo, fala a respeito da descida do Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Na verdade, neste dia de Pentecostes, que está aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, foi o início da igreja cristã, foi o primeiro dia, foi o início, foi quando o Espírito Santo, veio segundo uma promessa que já tinha acontecido aqui na palavra, de que ele viria sobre toda a igreja e daria início então à sua igreja. Então nós vemos que houve esse dia, capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou essas línguas sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esse evento, esse advento do Pentecostes, que aconteceu lá no início da nossa era, no início da igreja cristã, nos anos primeiro ali, logo no ano 30, que iniciou-se a igreja, foi um evento único, foi um evento impactante, foi um evento muito importante, foi de uma maneira sobrenatural. A igreja e os homens que ali estavam, que eram os discípulos reunidos, 120 pessoas, não esperavam que acontecesse naquele dia, tal como aqui está descrito. Então houve um som,
como que de um barulho assim impetuoso, um vento impetuoso, mas era apenas um som, e diz que esse som corria livremente naquele ambiente. Então era um som muito alto, eles estavam ali reunidos orando, de repente veio esse som, e eles viram também o Espírito descendo sobre cada um deles, como que assim línguas de fogo que caía do céu, e o sinal desse descida do Espírito Santo é que cada um começou a falar em língua, uma língua inteligível, uma língua natural, uma língua normal para o povo da época, mas eram línguas estranhas, ou que aquele povo nunca tinha dito, aqueles irmãos, mas eles estavam falando livremente em outras línguas. Um evento como esse jamais aconteceu, não tem na história. Este foi o primeiro dia, e depois desse dia, nunca mais houve relato de uma visitação tão impactante do Espírito Santo sobre a igreja. Então aquele foi o início da igreja, e veio do alto, foi sobrenatural, ninguém esperava, ninguém planejou, não sabia como seria, mas veio de repente sobre a igreja. Então no dia de Pentecostes, houve isso, estava ali, certamente 120 pessoas, entre eles os seus apóstolos, e eles presenciaram isso, eles receberam isso, todos foram cheios do Espírito Santo, todos sentiram o impacto da presença de Deus. Eles não tinham ainda experimentado algo semelhante, mas veio, eles viram, perceberam, foi impactante, veio sobre eles, viu que todo mundo recebeu, e todos começaram a falar numa língua segundo aquele povo que estava ali visitando Jerusalém naquela época. Então veja que o Espírito Santo já veio. Pedro recebeu, Pedro é um dos apóstolos, ele também recebeu, todos receberam, e ele também. Pedro era uma das colunas da igreja, um dos 3 mais próximo de Jesus. Pedro tinha experiência com o Senhor, ele ouviu a palavra, ele foi ensinado, o Senhor por gestos, por testemunho, por ensino pessoal, Pedro aprendeu quem era Jesus, ele tinha muito conhecimento, muita experiência de quem era Jesus, mas nesse dia ele também foi surpreendido, algo veio dentro dele, alguma coisa aconteceu no seu interior, o seu coração foi impactado, o seu espírito foi impactado, todos haviam recebido, mas ocorre que no dia que aconteceu isso, houve um alvoroço na cidade, porque os irmãos estavam num cenáculo reunido, e de repente, quando houve essa experiência, houve um barulho muito grande, todo mundo falando em línguas, em outras línguas, impactou aqueles que estavam na cidade, e afluiu para aquele lugar uma grande multidão, para saber o que estava acontecendo ali, e quando chegaram ali, eles viram que aqueles irmãos estavam tendo uma experiência, aquele povo, uma experiência sobrenatural. Então, de maneira que no final aqui do versículo 12, capítulo 2, 12, ele fala assim, que todos eles, daquele povo, eles estavam atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que quer dizer isso que está acontecendo ali no meio daqueles irmãos que são galileus? Mas outros falavam o seguinte, falavam assim, porém zombando, diziam, eles estão embriagados. Então, de maneira que foi sobrenatural, ninguém esperava, foi uma maneira como o Espírito Santo veio, dando início à igreja cristã, mas muitos ficaram perplexos, não estavam entendendo, achavam então eles estavam embriagados. Então o versículo 14 que nós lemos, diz o seguinte, então se levantou Pedro com os 11. Então a primeira questão que nós podemos perceber, que a igreja estava ali, talvez reunido, todo mundo de pé, mas Pedro se levanta no meio daquela multidão. Então talvez ele pegou alguma coisa, colocou no chão, e ele se destacou no meio de todos, ele se levantou, e com os 11, ou seja, em comunhão com os 11, estavam ali os discípulos do Senhor, mas Pedro se destaca, e ele vai dar uma palavra então, explicando o que havia acontecendo. Então ele diz o seguinte, ele se levantou com os 11, ergueu a voz, e advertiu ele nesses tempos, dizendo assim, varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, ele fala assim, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras,
Então Pedro vai fazer o que a Bíblia diz aqui, que é o primeiro sermão que houve na igreja, mas ele pede a atenção do povo. Ele fala assim: fiquem atentos, tomai conhecimento, abra bem os vossos ouvidos, dê toda a sua atenção. Quero lhe passar algo que vai lhe explicar o que está acontecendo, mas é muito importante que vocês saibam. Então Pedro fez exatamente isso. Ele tomou lugar e disse assim: atentai para as minhas palavras. Posso perceber, sabe, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, tal como Pedro, os apóstolos foram naquele dia, ele tem uma autoridade para falar a respeito daquilo que ele tinha experimentado, e aquilo era tão importante que todos tinham que saber. Então ele começa explicando no versículo 15, ele fala assim: esses homens, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo essa agora às 9 horas da manhã. No domingo que aconteceu Pentecostes, havia o de jejum dos judeus, isso se dava ao meio-dia, mas agora é 9 horas da manhã, ninguém comeu nada, ninguém bebeu nada, de maneira o que aconteceu aqui é alguma coisa sobrenatural, e ele passa a explicar. Então o versículo 16 fala assim: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e aí ele passa a discorrer o que Joel havia escrito. Então Joel escreveu até o versículo 21, do 18 ao 21, e já está escrito ali no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Então, quando Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, e vai passar para aquele povo aquilo que eles estão percebendo, que eles estão sentindo, ele vai se basear na palavra, ele vai fazer lembrar a palavra. E o que diz a palavra? O versículo 17: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Então ele fala que o Senhor havia prometido na palavra, em Joel, que ele mesmo derramaria sobre a igreja, sabe, do seu espírito. É a palavra de Deus. Eu vou fazer isso. Havia sido profetizado em Joel, mas aquele dia se cumpriu. Então o que aconteceu ali era uma obra, uma ação direta do próprio Deus sobre o povo. Mas Pedro não disse assim. Eu quero falar para vocês algo que eu tenho experiência. Eu andei junto com Jesus, conheço mais ou menos assim como ele é. Eu estou desconfiado que aconteceu foi algo sobrenatural. Não, ele toma a palavra e diz o seguinte: está escrito, está profetizado. E esses homens que estavam ali, que estavam na dúvida, eles conheciam a palavra. Então o que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia. O próprio Deus faria. E foi exatamente o que ele fez. Mas Pedro se baseou numa palavra profética, que havia sido profetizado que isso aconteceria, sabe, não somente sobre eles, mas por toda a terra, por todo o tempo, sobre todos aqueles que haveriam de crer. Então nós, como igreja, hoje, passado 2000 anos, essa palavra que veio em Pentecostes, esse Espírito que desceu e fez algo tão contundente, que veio nos primeiros irmãos, é o mesmo Espírito que nos convoca a cada um de nós, que nos chamou, que nos trouxe. Essa experiência já houve. É verdade que você pode ter experiências com o Senhor, que alegra, que vai te encher o seu coração de alegria, algo assim. Isso pode acontecer muitas vezes, mas é um grande erro pensarmos hoje que Deus não fez nada por nós e que Ele está em dívida conosco. Ele está dizendo: não é assim, eu já fiz, eu já vim, já derramei. Nos últimos dias derramarei sobre toda a carne. Então é para nós essa palavra. Por que eu penso assim? Porque por esses dias, compartilhando com algumas pessoas, estava dizendo que estava passando uma época de desânimo, que ele não estava percebendo Deus agindo tão proximamente, mas ocorre aqui que Pedro diz assim, que o Espírito já veio, e veio sobre a igreja, e a visitação do Espírito está, e ele está para nós somos igreja,
Basta crermos em quê? Na palavra que fora profetizada e tomarmos posse dessa palavra e compreendemos. Por isso ele diz: atentai bem, preste muita atenção, dê todo o seu ouvido. E o que Pedro diz assim: o Espírito Santo já veio sobre a igreja, já veio sobre cada um de nós, é acessível para nós, podemos percebê-lo, mas não foi confiado simplesmente na palavra do homem Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele subiu ali com muita autoridade, ele tinha conhecimento da causa, e ele disse exatamente isso: o que Joel profetizou, foi isso que aconteceu, e ele disse que foi Deus quem fez. Então, de maneira, se por quanto nos dias de hoje, alguém se sente um pouquinho distante, eu quero dizer que o Espírito Santo está acessível a todos nós, que ele já foi derramado sobre a sua igreja. É uma questão de disposição. Por isso que Pedro fala: preste atenção, ouça bem, eu vou te dizer, o Espírito Santo já veio, e todos vocês o receberão. Sabe isso? Alegra o meu coração, porque eu fico sempre pensando, Deus poderia fazer mais, Deus poderia agir de uma maneira mais contundente, Deus poderia começar tudo de novo, e achamos então, por fim, lá no íntimo do nosso coração, que o Senhor não tem, de repente, nos visitado, que o Senhor não tem tido conosco, algo assim que fora contundente como fora na igreja primitiva. Mas o que Pedro diz é o seguinte: a palavra disse, Joel profetizou, estava escrito, a palavra se cumpriu, e aí deu início à igreja, da qual nós fazemos parte. O que aconteceu com eles lá na época, aquela experiência que fora única, é o mesmo Deus que traz a cada um de nós nos dias de hoje essa experiência com a presença do Espírito Santo, porque ele já fora liberado. Então, se o coração às vezes pensa assim: talvez não para mim, ou talvez eu não esteja percebendo, creia na palavra, creia na promessa, preste